O homem, nos últimos tempos, ele tem tentado tirar a glória de Deus. Quando alguém faz um convite para alguém, ele coloca toda a glória para aquela pessoa e esquece que Jesus que é o fundamento, é o centro de todas as atenções. E às vezes convida alguém e esse alguém leva toda a glória e Jesus fica lá atrás, lá fora da igreja. É o que nós temos vendo nos últimos tempos. Estamos pregando com uma geração que ela não dá mais a glória para o Senhor, ela quer sair na mídia, ela quer aparecer, mas só que o anonimato tem um preço muito grande. E nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor hoje. Para que nós possamos sair do anonimato, tem que pagar um preço. Há um processo, há um fundamento para que você possa sair do anonimato e sair do anonimato sem tirar a glória de Deus. Deus tem que continuar na frente, Deus tem que continuar como centro, como fundamento, como pedra. Então nós saímos do anonimato, mas sempre caminhando atrás do Senhor e Ele na frente. Quando o oposto acontece, quando você passa para a frente do Senhor e o Senhor para trás, não há mais graça. A mensagem ela perde a graça aí, porque a graça de Cristo é que tem que estar na nossa frente, para que ela venha edificar a vida daqueles que estão nos ouvindo. Deus falar através de nós. E isso tem acontecido muito nos últimos tempos. Nós estamos contemplando, estamos vendo que a internet ela veio para somar. Quando ela é bem usada, quando a internet ela é bem usada para que o homem possa usufruir dela, levando o Evangelho, levando boas novas, quando ela é bem usada, que Deus esteja na frente, até aí a coisa vai bem. Mas quando nós usamos ela para que nós venhamos aparecer e a fama ser para nós, não, perde a graça. A internet ela passa a não ter valor nenhum. Ela tem que ser usada para que a glória de Deus se manifeste e que ela vá nos lugares mais longe e alcance corações. Só assim ela edifica. Amém, gente? Então abra sua Bíblia, fique de pé, a igreja do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Evangelho de São Marcos. Amém, gente? Diga agora a Deus, Evangelho de São Marcos. Por que São Marcos? Porque isso aí são dogmas que o catolicismo criou. Colocou São Marcos, São Pedro, São João, São Mateus, e não é isso, é Marcos, é Mateus, é João, é Lucas. Isso aí são dogmas que a Igreja Católica, que o paganismo criou na época, lá atrás, e eles seguiram essa tradição aí. E muitas vezes nós que somos cristãos conhecemos a verdade, e meu pastor me ensinou, não é São Marcos, é Evangelista Marcos, ou Marcos, ou Mateus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o versículo 46 em diante. Nós estamos em um culto de adoração. E quando nós falamos em um culto de adoração, irmãos, a cura é adoração, o louvor é adoração. Porque às vezes as pessoas pensam que quando você está louvando o Senhor, você está adorando. Não. A tua oração, até quando você está orando na tua casa, você está adorando o Senhor. A adoração ela é completa, ela é universal. Tudo que você faz para o Senhor é uma adoração, quando é diretamente para o Senhor. Então você pode estar orando e estar adorando o Senhor. Você pode estar falando sobre cura, você está adorando o Senhor. Você pode estar em um culto de família, é um culto que se encontra adorando o Senhor. Um culto de adoração, adorando o Senhor. Um culto de missões, adorando o Senhor. Seja qual for o culto que você estiver fazendo para Deus, é um culto em si universal de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Um culto de ensino bíblico, você está adorando o Senhor através do ensino da Bíblia.
Um culto de escola dominical, você está falando do Senhor através da escola dominical. Então, adoração ao Senhor é em todos os tempos, até o arrebatamento da sua igreja. E quando chegar lá em cima, aí sim, quando chegar lá em cima fica só o louvor: santo, santo, santo. Mas isso é quando chegar. Enquanto estiver na terra, é adoração, é adoradores. E tem mais essa, não é? Ele não quer que adore na carne, ele quer que adore em espírito. Ou seja, ele não quer no emotivo. Porque quando dizem espírito, é que a gente não vem adorar em emotivo, como nós estamos vendo aí. É mensagens emotivas, mensagens filosóficas, mensagens emocionais. Não, Deus quer que adore em espírito. Então a mensagem já tem que ser espiritual. A adoração já tem que ser espiritual, para que ela venha edificar também. E o que nós estamos vendo muito por aí é isso. Te passa uma mensagem emocionalista para que você possa aceitar aquilo. E espiritualmente não tem nada, não tem fundamento. Jesus não pegava emocional. Jesus não pegava filosofia. Jesus pegava uma mensagem cristofrênica. Aleluia. Glória a Deus. Eles pregam meia hora. Eu tenho observado na internet, no YouTube, prega meia hora e não entra nem o nome de Jesus. Emotiva, emocional, filosófica, filosofia pura. Isso não edifica. O que edifica é a palavra do Senhor. Ela que edifica, ela que é viva e eficaz. E diz assim no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Aqui tem um tema muito importante, irmãos. Saindo do anonimato tem um preço. É o tema dessa noite. Saindo do anonimato tem um preço. É o tema dessa mensagem nesta noite que nós vamos pregar. E diz assim, olha: depois foram para Jericó. Saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conhecia o Messias, pelo menos ouvia falar do Messias. Jesus, parando, mandou chamá-lo. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Continuando aqui, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Uma interrogação. O cego respondeu: mestre, que eu recupere a minha visão, ou que recupere a visão, ou que eu veja, de acordo com a sua Bíblia. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. Logo ele voltou a enxergar e seguia Jesus pelo caminho. Pode sentar. Diga glória a Deus. Você podia dizer assim: poxa, missionário, nós não estamos em um culto de milagre, de cura. Nós estamos em um culto de adoração. Mas em um culto de adoração se fala sobre cura, principalmente a cura da alma, principalmente a cura espiritual. Porque a cura da carne ela é passageira. Ela tem um tempo determinado. Ela tem um tempo determinado na terra. Ela vai descer o pó. Mas a cura da alma ela é eterna. Ela segue, ela é eterna. A Bíblia diz que o corpo ele volta ao pó, de onde veio, mas a alma vai a Deus, o espírito vai a Deus. Ele é eterno. Então, por mais que a gente venha querer também a cura da carne física, do corpo físico, que é importante para nós cumprir a nossa missão aqui, mas a cura da alma é mais importante ainda. Diga glória a Deus. É o que está se invertendo as coisas. Nos últimos tempos, nos últimos anos, no século XXI que nós estamos vivendo agora, há uma preocupação mais com a cura material, em todas as suas áreas: financeira, física, próspera, aparência, fortuna. Estamos preocupados em ter a cura material e esquecemos da cura que é espiritual, que é a principal, que vai permanecer. E as pessoas elas começam a se envolver com esse tipo de mensagem e esquecem de cuidar da cura da sua alma, principalmente.
Porque se a alma estiver curada, se torna mais simples curar o corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós olharmos aqui nessa passagem, nós vamos ver que não foi só o cego Bartimeu que estava em Jericó e foi curado. Em Jericó, segundo os pesquisadores, houve 3 curas de 3 cegos. Só que, na visão nossa aqui, ou de alguns predetores, eles trazem muita cura de Bartimeu, como se foi só Bartimeu que foi curado ali em Jericó. Mas houve 3 curas em Jericó, porque no livro de Mateus também mostra que 2 cegos seguiam Jesus no caminho e foram curados também. Só que lá diz que Jesus teve íntima compaixão. Compaixão, o que significa compaixão? Teve íntima compaixão com o cego. Lá no livro de Mateus, já falando isso da cura de 2 cegos. Não era Bartimeu, lá era mais 2 cegos. Só que a Bíblia diz, segundo os estudiosos, que Jericó, aquela cidade que lá atrás tinha sido amaldiçoada por Josué e depois foi restaurada, Jericó ela tinha 100 mil habitantes. 100 mil pessoas naquela cidade, para a cura de 3 cegos. 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. E, segundo os pesquisadores, diz também que naquela cidade, o povo, naquela cidade oriental, no Oriente, era de costume, em cada 5 pessoas, uma era cega. Olha o mistério desenrolando. Olha a situação aí. Então, em cada 5 pessoas, entre 100 mil habitantes, uma era cega. Uma tinha cegueira. Era normal isso naquela época, no povo lá do Oriente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos já entrar na mensagem. Eu estou só mostrando para você, conjecturando para você a situação, o cenário da coisa. O cenário, porque o importante de você não é filosofia, não é fazer filosofia, mas sim mostrar a mensagem cristocêntrica de Deus, pura e eficaz, verdadeira. Eu não posso criar em cima dela uma coisa que não existe, senão fica uma mensagem anátema. Não podemos criar. O que acontece hoje é que há meios, há estratégias para criar em cima, ou palpar em cima de uma mensagem, mensagens inexistentes, que não existem, que não é a pura realidade, ou seja, não é a pura verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós olhamos para cá, irmãos, nós vemos aqui que esse cego ele teve alguns cenários que me chamou a atenção. Isso aqui nós estudamos, isso aqui nós pesquisamos, isso aqui nós aprofundamos, pedimos ao Espírito Santo que venha nos revelar o profundo, que venha nos mostrar, que venha nos dar o alimento necessário para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça é crescer no reino espiritual. Amadurecer, ter experiência para com Deus. E no conhecimento, irmãos, é pesquisando, conhecendo a verdade que é a própria palavra do Senhor. Aleluia. A graça é o espiritual e a verdade é o conhecimento bíblico. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos a Bíblia alegoricamente, vamos ver a Bíblia literalmente, em literatura, e vamos ver a Bíblia figuradamente. São os 3 fundamentos que você pode olhar para a Bíblia e ver lá, alegoricamente, ou seja, carruagem, cavalo de fogo, como dizia a Bíblia, vejo carruagem e cavalo de fogo subindo, isso é alegórico. Aleluia. Sentido figurativo, ou seja, vejo uma árvore, uma figura de uma árvore. E literária, que nós estamos aprendendo aqui agora com o Espírito Santo. Literária, ou seja, o que está escrito, a literatura, a escrita, a história em si verdadeira. Aleluia. Diga glória a Deus. Não podemos sair por aí, irmãos, pegando uma mensagem, ouvimos a mensagem, não temos convicção, nem certeza, nem conhecimento se é verdadeira, e muitas vezes nós saímos imitando. Saímos imitando ela. Então, nós ouvimos aquilo e aquilo coloca em nosso coração, em nossa mente, e nós saímos distribuindo sem ter convicção, certeza, se nós estamos aprendendo certo, ouvindo certo ou não. É o que está por aí, muitos pregadores. Os pregadores, eles se deslocam de um lado para o outro com mensagens que eles muitas vezes não buscaram no Senhor, não pesquisaram, não foram lá no fundamento para que Deus desse a ele verdadeiramente a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Então deixa eu pegar. Dá para desligar esse ventilador para não tirar minha página? Para que eu possa caminhar aqui dentro da Bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Ô glória! Diga glória a Deus. Então vamos para a Bíblia, irmãos. Vamos aprender com o Espírito Santo. Aleluia. 3 fatores importantes que esse cego teve para que chegasse a receber a cura. 3 fatores importantes. Louvado seja o nome do Senhor. 3 fatores importantes que esse cego teve. Vou te mostrar aqui que nós buscamos e que nós aprendemos para depois passar para as pessoas. Ou seja, para dividir aquilo que nós estamos aprendendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Pronto. Primeira coisa que cego, nós podemos ver nesse cego ali, irmãos. Ele teve a visão de si mesmo. Mas como pode, missionário? Eu pedi o Espírito Santo de inspiração e Deus começou a mostrar algo por trás disso. Louvado seja Deus. E Deus me deu que ele teve uma visão de si mesmo. Ele teve uma visão da situação dele. Ele teve uma visão, irmãos, de si mesmo quando ele se encontrava. Por quê? Por que aquele cego, você vai ver na Bíblia, que ele está sempre à beira do caminho? Eu gosto que você descubra aquilo que é escondido, aquilo que as pessoas não dão valor para o que está escrito. Aqui a Bíblia diz que é à beira do caminho. A Bíblia diz que ele falava assim: o que queres que eu te faça? Ou seja, várias partes no versículo, você vai ver que para muitas pessoas não tem nenhum mistério, não tem nenhum fundamento. Mas ali que está o fundamento do negócio. Porque você olha para a Bíblia e diz à beira do caminho, lá em Mateus, aí depois diz à beira do caminho lá em Marcos, vai para Lucas 18, à beira do caminho. Por que à beira do caminho, irmão? Porque na beira do caminho da Palestina, no Oriente, onde ficavam as árvores plantadas, porque era um lugar muito quente, sol quente o dia, e ali o que eles faziam? Faziam sombras. E onde faziam sombras, esses mendigos, esses cegos, as pessoas de rua, os andarilhos, permaneciam beirando a estrada de fora a fora. Porque quando você começa a comer a Bíblia, você começa a mastigar e entrar no fundamento dela, você não tem que pensar só em Bartimeu. Você tem que pensar em todo o cenário completo. Você tem que montar o cenário todo, descobrir o cenário. Então existia árvores de oliveiras à beira daquelas estradas. Era natural, como nós plantamos aqui hoje no Ceará, tem muito isso aqui. Se planta essas árvores aí para que, como é um lugar quente, aqui é muito quente, lá claro que é muito mais quente, era muito mais quente, é ainda, mas essas árvores nós plantamos aqui justamente aqui, para que você andar aqui para o centro do horizonte ou em algum lugar, você puder dar umas paradinhas por baixo ali e ficar por ali, pegando a sombrinha. Lá isso era tradição, é tradição. Lá era tradição e não era para as pessoas normais, não, era para essas pessoas andarias das ruas, os mendigos, os cegos, os coxos, os aleijados. É por isso que diz que quando Pedro passava, veja bem, quando a Bíblia diz que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava, mas não está dizendo a sombra de Pedro não. Sabe o que acontece, irmão? É que Pedro passava e a sombra dele das árvores batia naquelas pessoas pela fé, e ali Deus fazia o milagre acontecer. Ou seja, a sombra do onipotente de Deus, sombra a vida de Pedro, pela fé daquelas pessoas que ficavam beirando as estradas, muitas eram curadas, como esses cegos foram curados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É como eu preguei sobre Marta um certo dia aí, porque Marta, na Bíblia, você olha para Marta só banha, todo mundo prega, Marta, ataviada, ansiosa, Marta preocupada, mas se você olhar lá, o questionário de Marta, qual a teologia de Marta, vê ali a chamada do ministério de Marta, Marta era como se fosse uma pastora dessa cidade, uma missionária dessa cidade, Marta trabalhava para Jesus demais. Marta levou Maria, que é a irmã dela, para Jesus. Ela que levou para Jesus a Maria, para Maria aceitar Jesus. Marta, irmãos, ela fazia uma obra gigantesca. Marta fazia uma obra tão grande que chamava a atenção de Jesus, e Jesus ia para a casa dela. Glória a Deus. Se for ver a biologia de Marta, a biografia de Marta, o ministério de Marta, todo pregador, eu nunca vi um pregador pregando, irmãos. Eu não sei se é porque eu tenho essa visão, eu não sei se é porque Deus deu só para mim ou para alguém que eu não vi ainda, mas todos os pregadores que eu vejo aí, eles metem o pau na Marta, coitado. Marta põe igual cachorro doido. Glória a Deus, aleluia.
E era aquela missionária que acudia as pessoas na sua casa, que ia pedir oração, que ia pedir óleo para ungir, que ia pedir conselho, que ia pedir uma palavra. Marta era essa mulher assim, uma mulher sábia, uma mulher santa, uma mulher do Senhor, ungida do Senhor. Aí uma falha que Marta teve, uma falha no seu ministério, Marta é acusada no resto da vida. Até hoje, 3 mil anos. Foi uma falha. Jesus não estava falando de Marta ali, sobre ela, pessoal. Estava falando do trabalho que ela era muito zelosa, do trabalho que ela era preocupada. Marta era uma pessoa zelosa, com o trabalho material e com o trabalho espiritual principalmente. Recebeu Jesus, confessou-se Jesus, levou as almas a Jesus, sabia a ressurreição de Jesus, falou com Jesus: olha, se o Senhor estivesse aqui nesse culto hoje, na minha casa aqui, se o Senhor estivesse aqui nesse dia, lá estava vivo. Aleluia. As pessoas estão preocupadas em descobrir novos fundamentos na Bíblia. Estão preocupadas só em copiar. Buscando sair do anonimato. Subindo os degraus de uma escada que ele não construiu nem a escada ainda. Imagina os degraus. Primeiro você constrói uma escada, depois os degraus. Você sem degrau, como é que você vai subir? Você não pode subir na escada dos outros, nem tampouco nos degraus dos outros. É muito fácil. Eu chegava a você e pedia uma escada para me subir nela. Agora eu quero saber, eu fazia uma escada e eu mesmo colocar o meu degrau, porque o degrau significa, sabe, a minha capacidade. Até onde eu vou, até onde eu estou pronto para ir. Os degraus significam isso. É por isso que Jacó via uma escada, enquanto ele estava com a cabeça numa pedra viva do Senhor Jesus. É muito fácil subir na tua escada, pastor Omar. É muito fácil, minha irmã missionária, subir na sua escada. É muito fácil, diácono, pedir a sua escada e colocar aqui eu subir dela. É muito fácil. Eu quero ver você fazer a tua própria escada, descobrir a tua própria capacidade, descobrir a tua própria sabedoria, descobrir a sua própria personalidade. É muito fácil eu pregar para ser famoso como um fulano prega. Eu quero descobrir a minha personalidade, eu pregar e saber que eu mesmo tenho a capacidade de ser como ele, é melhor do que ele. Para levantar a soberania que andará. É muito fácil eu chegar aqui e trazer um pregador famoso, como diz o mundo, que famoso, o único pregador que eu conheço foi Jesus na terra. Não existe pregador famoso como homem. O único que estava aqui ficou 3 anos e meio e saiu. E as pessoas entram numa apostasia muito grande. As pessoas entram, irmão, numa apostasia muito grande. Vou trazer um pregador famoso hoje. Igual o pregador famoso é João Batista, é Paulo, é Leonardo, é o missionário romano. O pregador famoso, irmãos, nós temos que colocar em nossa mente, nosso coração, para que haja sinais e milagres novamente na igreja. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo. É muito fácil você pegar uma escada dos outros, traga um pregador famoso, ele prega, a igreja enche e eu não pago o preço. É muito fácil. Eu trago um pregador famoso, boto ele aqui, eu fico olhando para ele faz tudo para mim, eu não pago um preço, não faço a minha escada, não faço meus degraus, não faço meu altar, aleluia, e recebo. Não, isso é alma de engano. Isso é alma de engano. Bartimeu pagou um preço na beira do caminho. Bartimeu era conhecido na cidade de Jericó. Evangelista Marcos conhecia Bartimeu e a sua família. Aleluia. A Bíblia diz que quando Bartimeu sentiu no coração, no espiritual, que ele não via, mas ele sentiu e ouviu, e começou a clamar, aproveitando a sua única oportunidade que ele ia ter, porque Jesus estava passando em Jericó e ele ia já para o Calvário. Não ia passar mais. E Bartimeu começou a clamar. Diz a Bíblia que Bartimeu estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém clama assim mais hoje a Jesus? Alguém ora assim mais a Jesus? Não ora mais, não ora porque não precisa orar. Porque alguém disse que vai trazer um pregador famoso para você e ele vai revelar a tua vida e vai te dar a tua esperança como ele fosse Deus. E não é. Quem dá bênção é Deus, não o homem. Quem revela é Deus, não o homem. É o Espírito Santo. E você não clama mais filho de Davi. Você não pede por misericórdia mais. Porque você sabe que você foi acostumado pelo diabo ali a esperar pronto na tua mesa o teu manjar.
a tua bênção, você não quer pagar mais preço. Não, amém, eu vou lá no que o pregador famoso veio e ele vai ser usado por Deus, como Deus fosse um boneco, como Deus fosse, aleluia, o teu empregado, o meu empregado. Deus é Senhor dos senhores. Aleluia. Pensei que o pai pode jogar Deus. Você que está falando por aí, estou vendo isso aí. O pessoal chega me ensinando, vamos no culto aí, tem um pregador famoso hoje, Deus usa ele. Mas o diabo também usa e faz descer fogo no céu. A Bíblia diz que Satanás, se for possível, engana até o teu escolhido, faz descer fogo do céu para tirar a glória do Senhor. Ele faz isso. Aleluia. Diga glória a Deus. Mas se eu clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele podia dizer, ó, tu não é mestre, tu não é o curandeiro, tu não é o sarador, tu não vieste para curar, tu não é justa. Mas ele pedia misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ele não pediu pregador famoso, cantora famosa, ele não pediu igreja cheia, ele pediu misericórdia pela alma dele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha conhecimento do Messias, porque ele já era falado em Jerusalém. Das profecias messiânicas, ele tinha conhecimento, porque ele falava Jesus, filho de Davi. Ele conhecia, ele não via, mas conhecia. Ele não via Jesus, mas conhecia Jesus pelo sentimento. Era um sentimento. E a Bíblia diz que Jesus, olha, mandou chamar ele. Jesus já tinha passado por ele. Aleluia. E muitas vezes sabe o que você quer que você faça? Quer que o homem quer que Deus faça? Que o homem venha até ele. Não. É nós que temos que ir até a Deus. Nós que temos que ir até a Deus. Não é Deus vir até nós, não. Quem precisa de Deus somos nós. Deus não precisa da gente. Nós precisamos do Senhor. E o homem está invertendo as coisas. Aleluia. A Bíblia diz que ele mandou parar. Jesus parou, porque Jesus já tinha passado por ele. Aleluia. Já pensou você clamando e eu passo por você? Jesus está dizendo aqui. Se Jesus mandou trazer aqui, está dando bem claro, biblicamente aqui escrito, que Jesus já tinha passado por ele, mesmo ouvindo ele clamar, ou sem clamar, Deus já sabia que ele tinha no seu coração. Isso é que é o evangelho puro e jejum. Aleluia. Tem que haver sinais na terra. Não adianta ter revelação, ter profecia, ter visão, não adianta tudo isso, e cadê os sinais? Sinais de engano que não acontecem. Continua a mesma coisa e muitas vezes acaba e não há sinais nenhum. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Ele teve visão de si mesmo, ele viu a sua realidade. Primeira coisa, o cego Bartimeu teve visão de si mesmo. Aleluia. Segunda coisa, o poder da oração, ele clamava. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O poder da oração, ele clamava publicamente, ele não clamava escondido, ele esperou chegar em casa, ele não esperou, irmãos, uma oportunidade para ficar sozinho, ele não esperou para alguém pedir por ele clamava publicamente, ele clamava para que todo mundo ouvisse ele clamando. Aleluia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem pessoas que não clamam, tem pessoas que não buscam, tem pessoas que esperam que alguém clame por ela, puxe por ela, interceda por ela, ore por ela, faça tudo por ela, mas ela mesmo não quer sair do anonimato, ela não quer aparecer, ela não quer que ninguém veja ela pedindo nada, ela quer se achar irmã. Aleluia. Dona disso tudo, e nunca clama, nunca pede. Aleluia, Deus. Glória, Espírito de Deus. Ele descobriu nele o poder da oração. Ele descobriu nele o poder de adorar o Senhor em verdade, mesmo no meio da multidão, mesmo no meio daquele povo. Ele não sabia se Jesus estava para um lado, estava para a esquerda, ele estava na frente, se Jesus estava atrás. Ele não sabia qual era a posição geológica de Jesus, mas ele sabia de uma coisa, que Jesus estava ali. Aleluia, Deus. Aleluia. Diga agora a Deus. Glória a Deus. Deus, ele é onipresente, ele sabia que Jesus estava ali. Deus é onipresente, ou atrás dele, ou um pouco longe dele, ou mais perto dele, ou do lado dele. Ele sabia que Jesus estava ali, ele estava clamando cada vez mais. Aleluia. E qual é a diferença, irmão? Qual é a diferença do cenário? Ele estava clamando, é que alguém se importunava, alguém ficava ali chateado, preocupado com o clamor dele, porque ele clamava e aumentava o seu clamor, a sua perseverança em cima dos obstáculos. Quanto mais obstáculo, quanto mais alguém mandava ele parar de clamar, quanto mais alguém repreendia ele, mais ele tinha força, tinha perseverança, ou seja, ele não desistia.
Aleluia. A gente ora um Pai Nosso, desiste. A igreja ora um Pai Nosso, desiste. Uma campanha de oração tem 6, só vem 8. Tem 10, só vem 1. Aleluia. Terceira das 4 visões do cego. A visão do poder de Jesus. Ele sabia da visão, ele sentia a visão do poder de Jesus. Nós precisamos ter esse exemplo de Bartimeu, irmão. Sentir a visão do poder de Jesus. Aí que a Bíblia diz, Isaías, tem olhos, mas não vê. Tem olhos, mas não vê. Louvado seja Deus, pelo reino terreno, físico, mas pelo reino espiritual, o cego já tinha essa visão de Jesus. Pelo reino espiritual, ele já tinha essa visão de Jesus. Ele já tinha a visão do poder de Jesus. Porque se ele não tivesse, ele não continuaria ali, perseverando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a quarta visão dele, a visão do verdadeiro caminho. Nós temos que ter objetivo, propósito. Nós temos que ter a visão do verdadeiro caminho. Se você não tiver a visão de um caminho que você está seguindo, você se perde. Se você sair daqui para Fortaleza, com o propósito de chegar em tal rua, em tal bairro, se você realmente não conhecer a rua e conhecer o bairro, você vai ter problemas para chegar até lá. Esse caminho para você vai se tornar mais difícil. Mas, louvado seja Deus, mas quando você tem a visão do caminho, você sabe onde é o bairro, onde é a rua, você vai direto, você sabe onde é o teu foco, você sabe o que você quer, que está certo ou não, você vai até lá e acerta. Ele tinha a visão do caminho. Ele sabia que era a oportunidade única que ele tinha ali. As 4 principais visões de Bartimeu. Aleluia. Nós precisamos enxergar o caminho, ter a visão do caminho. E para a gente ter a visão do caminho, tem que ser através da palavra de Jesus, da palavra do Senhor. Essa é a visão do caminho. Não podemos caminhar, irmãos, cocheando os pensamentos de um lado e para o outro, cocheando por aqui, por aqui. Eu não estou vendo ele, mas vou por aqui. Não, como é que o cara cego está reclamando, tinha objetivo, tinha confiança, perseverança, determinação, atitude, certeza e muita fé. Um tinha tudo, só me enxergar pela carne física, dos olhos físicos. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tinha a visão do verdadeiro caminho. 4 visões do cego, para nós começarmos logo aqui. 3 milagres importantes que Deus fez na vida desse homem. Deus fez só 3 milagres, provado por 3 mil. 3 milagres importantes com a atitude desse cego aqui. Eu não estou nem mexendo nos outros. Eu só citei os outros porque foi 3 cegos curados em Jericó que a Bíblia fala. Ainda que alguns teólogos, alguns pesquisadores ficassem sem dúvida, mas Mateus mostra 2 cegos curados juntos. Aleluia. 3 milagres importantes. Primeira coisa que aconteceu na vida desse homem. Aleluia. Bartimeu. Ou seja, no grego quer dizer filho. Timeu, filho de Timeu. São sinóticos. São palavras sinóticas. Os 3 livros de Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos. Ou seja, dá uma ilustração, quase todas as histórias iguais. Não que sejam iguais, mas quase todas dão uma ilustração iguais. Por isso são chamados de os 3 livros sinóticos do Novo Testamento. Glória a Deus, aleluia. 3 milagres importantes. Aleluia. Primeira coisa que ele recebeu, quando ele falou, traga ele até mim. E uma coisa importante que eu vou dizer para você. Todas as passagens você vai ver que Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Por que Jesus fala isso? Por que missionário? Eu falo, Jesus, por que o Senhor fala essa palavra? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, Ivan? O que queres que eu te faça, pastor Leonardo? O que queres que eu te faça, irmã Maria? O que queres que eu te faça, João? O que queres que eu te faça? Jesus sempre fala isso para se cumprir a lei de Moisés. Porque a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e se abrirá, buscar e achará. Para se cumprir esse fundamento, Jesus perguntava para o cego, o que queres que eu te faça? Pergunta para mim, pergunta para você. Não que ele não saiba do teu coração o que você está pedindo, mas para se cumprir a lei de Moisés, ele é obrigado a perguntar para que eu diga, pedi, bate-vos-á, procurai e achará.
Aleluia, Deus. Jesus, ele sabe demais, né? Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que eu quero. Eu quero uma casa própria, Jesus. Ele sabe que eu quero uma casa própria. Mas ele chega para mim e diz: Ivan, o que você quer? O que quer que eu te faça, Ivan? Eu quero uma casa própria. Eu tenho que falar para se cumprir a lei que está aqui. Aleluia. Jesus ele cumpre a Bíblia completa. Mesmo no Novo Testamento, no Velho Testamento, Jesus ele cumpre a Bíblia. Glória. Glória a Jesus. Não está lá em Mateus? Pedi, batei, Glória. busca. Para se cumprir esse fundamento. Olha aqui, ó. Glória. Mas se eu não vou estudar, vou pregar nos outros aí, eu danço. Não vou esquecer esse fundamento. Muitas vezes eu oro do Senhor, orar, não sabia pedir. Jesus, eu estou orando, mas não estou pedindo, não estou batendo, não estou buscando. Você não aprendeu o fundamento. Você quer que eu faça alguma coisa, mas você precisa confessar diante do povo, publicamente, diante de mim, diante do céu, diante do inferno, diante dos anjos. Você tem que confessar, você tem que clamar a mim, falar. É necessário falar, por isso que ele falou isso. Você está curado, você pode ir embora. Aleluia. Glória. Mas bota o cego no estreito, bota o cego, coitado, numa prova, como se Jesus não tivesse misericórdia. Claro que tinha misericórdia. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha misericórdia e tinha compaixão. Porque para os dois ele teve compaixão. Bartimeu teve misericórdia. Tem uma diferença nessas duas palavras. Misericórdia é um ato de você ali sofrer a dor daquele que está na tua frente sofrendo. Misericórdia diz que é a causa de nós não sermos consumidos. Por mais que o homem está sofrendo pelo seu pecado, a misericórdia não consome o homem, mas está sempre alongando, dando chance para que o homem venha ser curado da sua alma. Olha a misericórdia de Deus aí. Por mais que a gente peca, por mais que a gente cai, desobedece, se rebelia contra Deus, mas a misericórdia do Senhor, ela permanece, aleluia, na vida do homem, dando a ele uma chance, sendo um engano com ele para que ele venha ser salvo a sua alma. Aleluia, Deus. Isso é misericórdia. Sofrer por nós errado. É mole? E compaixão, irmãos, é um ato que você olha para alguém para acudir e descer corpo por ele. Teve compaixão para o cego. Socorreu ele. Do sofrimento, da angústia, do desprezo. Deus socorre, Deus é compassivo, tem compaixão para conosco. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a primeira coisa que Deus fez nos 3 milagres importantes foi a saúde. Deus deu saúde a ele. Tu queres ver? Veja. Veja a minha glória. Glória. Não é você querer, não, Jesus, eu quero ver a minha bênção, eu quero ver meu emprego, eu quero ver meu carro, não. Tu queres ver? Veja. O que ele viu primeiro? O que ele viu primeiro? Diga para mim, igreja. O que Jesus viu primeiro? Ou seja, o que o cego viu primeiro? O cego viu Jesus na frente dele. Ou seja, viu a glória de Deus. Aleluia, Deus. E meia multidão era lá e viu Jesus. A Bíblia diz que ele saiu pulando, aleluia, seguindo Jesus. Ou seja, ele já sabia que era Jesus na frente dele, ele estava enxergando o caminho. Não tinha mais treva nos seus olhos. Não havia mais treva. Glória. Aleluia, Deus. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Eu Deus. quero ver a tua glória. Glória a Deus. Eu quero ver a tua glória, Jesus. Eu quero ver. Ele falou, eu quero ver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus parou, mandou chamar o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te. Só fundamento forte, você tem que ter ânimo, coragem. Jesus dizia para ele assim, rapaz, estou me mandando tu calar a boca, mas se não calasse, agora vai lá, seu peixe, vai buscar ele agora, precisa vai ser povo. Estou mandando ele calar a boca, olha irmão, sabe que a gente aprende com isso aqui? E você está clamando que alguém está ali, maldizendo você, criticando você, achando que você está fanático, achando que você está pedindo demais. Sabe o que Deus faz? Deus pega o topo do teu inimigo e manda buscar você, leva a bênção para você, andar do teu lado, para que ele veja a glória do Senhor na tua vida. Aleluia, Deus. Deus pega o povo do teu inimigo que está ali contra você, contra teus projetos, contra teus sonhos, contra teus pedidos, contra teus fundamentos. Deus pega aqueles mesmos que estavam ali, fala para eles, vai lá e busca o homem lá, vai lá buscar o homem, seus bestas. Vai lá, vocês que são cegos, ele enxerga mais que vocês todos. Aleluia, Aleluia. Vai lá buscar o homem lá, se eu vou voltar, manda ele calar a boca. Vou abençoar ele, você vai ficar sem a bênção. Murmura com eles. Muitas vezes você está fazendo um clamor, você faz um propósito de oração, faz uma campanha, alguém diz para você, não vai dar certo não. Ih,
onde existe negócio de campanha, sempre mais, murmuradores, blasfemadores, usados por Belial, para tirar a tua paz, a tua fé, roubar o teu sossego, roubar a tua unção, roubar os teus sonhos. Mas Jesus falou para aquele povo ali, olha, vai lá e para o cego. Eu fico pensando assim, vai buscar o cego, ele está clamando que venha sozinho, vai buscar ele agora, ele não é cego, vai pegar pelo braço dele, pela mão dele, abrace ele, traga ele até mim, como castigo vocês prender, que eu uso aqueles que vocês não dão valor, e coloco vocês para trás e eles na frente. Aleluia, Deus. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, você que está lá atrás. Aleluia. Já pensou que vergonha? Eu aqui murmurando, fica quieto aí, certo? Nós estamos só passando aqui, fique quem aparecer não, fica aí mesmo. Você não tem mais jeito não, você me diga condenado, fica aí, rapaz. Fica aí, irmão, não adianta não, tu não é pregador mais não, tu já está velho. Eu fui pregar na igreja aqui, irmão, quando eu estava pregando, falando do amor de Cristo, alguém pegou e mandou pegar meu microfone e disse que já tinha passado da hora. Aleluia. O Espírito Santo não faz isso. Ainda mais se você estiver falando de Jesus. Se você estiver falando de Deus, como nós estamos falando aqui, jamais alguém pode fechar a boca do Espírito Santo na terra. Ninguém pode fechar, porque é 3 mil anos o Espírito Santo prega e ninguém parou a boca dele. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Vai lá para o homem lá, vai lá para o homem. Quando está clamando lá, ia para pegar aquele cara enjoado, o cara clamando e o cara é cego. Não, vai lá, traga ele aqui. Pega direitinho no braço dele, venha com ele, porque ele é cego. Até chegar aqui, quando ele chegar aqui, que vai ficar cego, são vocês que já estão cegos já. Aleluia. Foram buscar o homem, mandou buscar o homem. Vai lá, busca o cego, traga ele aqui. Deus é tremendo. Quando você pensa que vai enganar Deus, você se engana. Nós se enganamos. Aleluia, Deus. Deus conhece o coração do homem. Aleluia. Do mesmo jeito que ele falou para a mulher Madalena lá quando estava lá, tira a primeira pedra aí que ele pegou. Mesma coisa, ele falou que vai lá buscar o cego lá, seus bestas. Mesma coisa. Tem o mesmo sentido, o mesmo fundamento. Jesus faz assim, irmão. Quando o homem ficou oposto, aí Deus trabalha o oposto do homem. Aleluia. Quando o homem pensa o contrário, Deus trabalha o contrário do homem. Quando o homem diz não, Deus diz sim. Aleluia. Quando o homem olha para você e diz não, tu não vai ter mais jeito, não, Deus fala, tem jeito, agora tem. Deus é mestre em consertar aquilo que o diabo desmancha. Deus é mestre em trazer aquilo que o diabo tirou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Curou o cego. Aleluia. Glória. Ele disse: louvado seja Deus. Mestre, eu quero que recupere a minha visão. Jesus lhe disse: vai. Tua fé te salvou, vai. Quando ele disse: a tua fé te salvou, foi completa. Bênção completa. Foi salvo em tudo. Bênção completa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bênção completa, irmãos. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui, nós vamos ver aqui que só Marcos teve essa visão. Os outros cegos, com certeza, talvez não tinha. E Bartimeu ainda tinha uma capa ainda. Ele tinha um objeto que era o maior valor dele. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 50, diz assim, no capítulo 50, versículo 50, diz assim, ó: louvado seja Deus, aleluia. Glória. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glória. Olha o cenário, irmãos. E ele lançou a sua capa. Ele renunciou ao que ele tinha de mais valor naquele exato momento, que era aquela roupa, que era vestimenta, aquela capa. Aquela capa, irmão, dá a entender como ali a Palestina era do sol quente, aquela capa servia para ele se cobrir do escaldado sol do quente do meio-dia. Glória. Aquela capa, irmão, era para que ele fizesse a noite fria, porque lá era quente de dia e noite fria. E a noite era fria e aquela capa servia para que eles pudessem se embrulhar nela, do frio, do sereno da madrugada. Ou seja, era um objeto que ele tinha agarrado no seu corpo. De noite era o valor que ele tinha no seu corpo. De noite era objeto de maior valor. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, que era a maior riqueza, aqui Marcos diz que ele lançou a sua capa para trás e foi ter com Jesus. Renúncia. Aleluia. A palavra-chave é renúncia. A palavra-chave agora é renúncia. Renúncia. O cego renunciou tudo que ele tinha de riqueza. Era aquela capa. Podia ser um pão
pano que ele botava nas costas, podia ser um lençol velho, uma coberta velha, porque mendigo na rua tem isso mesmo, podia ser um pano velho, podia ser uma toalha velha, mas ele tinha, a Bíblia diz que era uma cama, vamos supor que era uma rede velha, um lençol velho, uma coberta velha, mas servia para guardar ele do sol quente, para não queimar o seu corpo, e à noite para guardar ele do frio, ou seja, era a riqueza que ele tinha, era a solução que ele tinha, no seu dia a dia, 24 horas, mas quando Jesus chegou para ele, ele lançou tudo isso para trás, renunciou a isso e foi ter com Jesus, que era a maior riqueza que ele tinha. Glória! Aleluia! Aleluia! Renúncia. Aí que negócio fica feio. Aí que fica pesado para o crente. Aí que fica forte para o homem. Quando Jesus fala sobre renúncia. Renuncia a si mesmo, nega a sua cruz e siga-me. Renunciar, irmão, tudo aquilo que está nos prendendo para ter um encontro completo com Jesus, como esse cego renunciou. Renunciar tudo aquilo que tem impedido o homem nessa terra, as suas vaidades, os seus bens materiais, as suas riquezas, as suas ostentações, os seus objetos, os seus valores terrenos, que a traça e a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Renunciar tudo isso é a coisa mais difícil, porque a gente disse para um certo jovem: olha, jovem, aleluia, tu conhece os mandamentos? Ele disse: eu conheço, Senhor. Então vem tudo que tem e distribui para os pobres. E aquele jovem saiu triste, porque era rico, não queria renunciar os valores terrenos, não queria renunciar, aleluia, a sua vida pessoal, não queria renunciar, louvado seja Deus, aquilo que ele era pegado a vida toda no seu coração. E Jesus disse: vende tudo que tem e dá aos pobres. Em outras palavras, ele disse: renuncia tudo terreno e segue-me, para que possa ter um reino espiritual. Aleluia. Renúncia. Eu quero ter Jesus, mas não quero renunciar a nada. Eu quero ter Jesus, mas quero que seja do meu jeito. Eu quero ter Jesus, mas quero que fazer assim. Eu quero ter Jesus, mas quero vir para essa igreja. Não quero ir para aquela outra. Eu quero ter Jesus, mas não quero compromisso com a obra. Eu quero ter Jesus, mas não quero compromisso, aleluia, familiar nem nada. Para renunciar, para ter encontro com Jesus, como Bartimeu teve aqui, renunciar. Ele teve todo o cuidado, teve todas as visões, ele teve, irmão, toda a fé e confiança para se despojar, renunciar tudo, renunciar tudo. Renunciar tudo, porque ele podia pensar: como é que eu vou fazer? Vai fazer frio de noite, vai fazer frio, daqui a pouco vai chegar o frio aí. Como é que eu vou renunciar isso? A Marta tem que me cumprir com ele. A Marta tem que usar essa capa. Como é que eu vou renunciar essa capa? Aleluia. Ainda disse que quando você vai receber, a Bíblia diz: vem para nós, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas não serão acrescentadas. Ele estava buscando o reino de Deus e a sua justiça. Ele já sabia que dali para frente ele tinha uma nova vida, a vida dele tinha sido mudada, uma nova história. Ele estava enxergando a glória de Deus na sua vida. Ele não precisava mais de nada. Aleluia. Aleluia. Santo Jesus, maravilhoso. Eu quero ser pregador para Jesus. Eu quero pregar para Jesus. Se essa prega, essa igreja foi uma igreja cheia de gente rica. Eu quero pregar para Jesus, mas eu vou na igreja se me pagar para pregar. Se converter. Eu quero pregar para Jesus, eu quero chegar lá e quero ganhar honra. Eu quero ficar ali na mídia. Cadê a renúncia? Eu quero pregar para Jesus, eu quero chegar lá com meu DVD, com meu CD e quero vender tudo. Cadê a renúncia? Misericórdia do Senhor. E chegue, pregue, você não vê um sinal de milagre. Camuflado. É camuflagem. Diz que é, mas não é. A Bíblia diz, irmão, diz que é, mas não é. Então o ditado bem certo, nem tudo que brilha é ouro. Porque até o ouro para virar, segundo o estudioso, ele passa por um processo tremendo para chegar ao brilho. Lapidado, até o ouro. Ele não brilha de qualquer maneira. Imagine você que vai brilhar se ele não brilha na sua frente. Se você não renuncia a tua glória. Diga glória a Deus. Estamos terminando. Teve 4 visões tremendas. Recebeu 3 grandes milagres. Está aqui. A saúde.
foi próspero. E a principal milagre que ele recebeu dos três: saúde espiritual, visão espiritual, discernimento espiritual, sabedoria espiritual. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Quem está entendendo? Eu vou parar por aqui hoje. Nós precisamos renunciar. A última atitude do servo, depois de tudo, foi a renúncia. Ele fez tudo, mas quando ele chegou próximo de Jesus, ele renunciou à capa. Você pode fazer tudo, pode vir para os cultos, assistir o culto, vir pregador famoso, cantora famosa, você pode fazer tudo. Você pode entrar na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, uma semana toda, um mês todo, um ano todo, acaba o ano, você amanhece da igreja, mas se você não tiver renúncia na vontade de Deus, nada adianta. Se não tiver renúncia na vontade de Deus, nada vai adiantar. Tem que haver renúncia. O Espírito Santo na vida do homem é de renúncia que ele vive. A glória do Espírito Santo na tua vida só aparece com renúncias, renúncias, renúncias. E quando nós colocarmos essa palavra no coração, renúncias. Deus não deixou me sair do anonimato. Eu fui num culto e tinha um pregador de Fortaleza pregando. E quando ele acabou de pregar, ele disse: vem todo mundo cá para frente. E o pessoal foi. E eu, na minha humildade, na minha simplicidade, fui para a frente também. Quando eu chego na frente, ele disse: olha para mim assim, então, eu não te chamei não. Quantos anos você tem? Ele ia falar essa frase: eu não te chamei não. Aí ele deu uma parada. Quantos anos você tem? O senhor tem? Ih, 62 não. Gargalhou. Descobou na terra, hein? Eu vou saber quando falta aí que descobou na terra, hein? Descobou na terra. Gargalhou. Quando disse velho, aí eu cheguei a vengar para frente. Quem foi que chegou para frente? Porque eu cheguei assim, só tinha jovem assim. Jovem. E olha só. Só tinha jovem igual a Leonardo, assim, igual o irmão está sentado ali. Eu cheguei como um velho. E é porque ele não sabia, um velho pregador, é que ele não sabia, que era um velho profeta, só ia profetizar o que o homem não queria. O profeta velho ia lá entregar o recado e não queria. Você vê como estava fora da unção, como é que Satanás trabalha. Ainda disse que você ficar dentro do ancião, você tem que falar até baixo. Imagina você escarnecer dele. Meu Deus. Qual o nome do senhor? Qual é o nome do senhor? Quantos anos você tem? Foi 62. Espiritual. Pode lá. Glória. Deus cobrou, hein? Estou sabendo. Glória. Ainda que ele tocar nos ungidos do Senhor, fica de pé. Glória. Deus cobrou, eu estou sabendo. Hoje, mas Deus cobrou. O Espírito de Deus. Ele disse que não, a gente se encontra, não tem problema não. Eu estou vendo você, está levando? Para Deus. Foi tem uns 62 anos. Glória. Porque isso é velho, não é pregador não. Eu sou eu, estou com 20. Não sabe ele que é um ancião que ensina. A Bíblia diz que um ancião, você do lado dele, ele tem a sabedoria. E você jovem tem a força. Meu pastor disse: olha, eu tenho que andar com o jovem, e o jovem andar comigo, porque ele tem a sabedoria, a conhecimento, a experiência do dia a dia, ele tem a força. Ele passa a força para me ter mais ânimo, como já usado, como já ancião, e ele passa para ele a minha experiência, a minha sabedoria como jovem, e assim a igreja ela cresce, em graça em graça. Glória. Como é que vai? Aleluia. Tem alguém que não é evangélico que ainda todos são? Vamos aprender com Bartimeu. Saiu do anonimato, mas para sair do anonimato, ele soube pagar o preço dele, sem precisar subir em escada de ninguém. Ele mesmo construiu a sua escada, ele mesmo construiu o seu degrau, e ele mesmo recebeu a sua bênção, pelo preço que ele pagou. Diga glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém?